Temam a Deus e dê-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Nós estamos estudando nesse trimestre uma lição relevante, uma lição que nos ajuda a nos prepararmos para os últimos acontecimentos da história desse mundo. Nós sabemos dos juízos de Deus, o juízo investigativo, o juízo judicativo e o juízo final. 1844, um ano emblemático, um ano de grandes acontecimentos, mas um ano também em que Deus ele traz ao nosso conhecimento, através das Sagradas Escrituras, o juízo investigativo, o ponto de partida para o juízo investigativo. Os nossos nomes percorrem pelos livros do céu, para que assim nós possamos confirmar a nossa salvação no livro da vida do Cordeiro. Meu querido, convido você para estudarmos essa lição, para que eu e você nós entendamos que o juízo de Deus não é para nos destruir, não é para nos condenar, não é para nos trazer medo, mas o juízo de Deus é para nos trazer a certeza e a convicção de que existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, para nos libertar, para nos garantir, para selar a nossa salvação. O que eu e você vamos fazer com esse juízo, com essa salvação que nos é oferecida gratuitamente? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Convido você agora a estudarmos, a recapitularmos essa lição com o professor Ivan Bin Requena, professor doutor em educação, mestre em administração, formação em teologia, consultor educacional, cantor e compositor e escritor, na certeza de que nós teremos um lindo encontro. Vem comigo. Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez em nosso canal para mais uma recapitulação da lição. E hoje nós temos mais uma vez o professor Ivan Bin Requena, professor doutor em educação, mestre em administração, professor escritor também, consultor educacional, cantor, que já cantou no Arautos do Rei, no Cânticos Vocal, tem uma voz exuberante, né? Uma voz potente, ele é baixo, né? Baixo no sentido de divisão de voz, né? Não na altura, porque ele tem quase 2 metros de altura, mas na voz ele é baixo. Ok, professor, seja bem-vindo. Um feliz sábado e que Deus abençoe. Está tudo em paz aí. Estávamos juntos semana passada na grande e querida, gloriosa Curitiba, onde o professor reside, né? Hoje está... Não, aliás, segunda-feira passada, eu creio, foi terça, nós almoçamos juntos. Almoçamos juntos. Foi muito bom. Eu, professor Débora, professor Fábio, e o Rodrigo Fortes, né? Certo. Professor, seja bem-vindo. Está tudo em paz aí? Muito obrigado, meu amigo, meu irmão. Feliz sábado a todos que estão nos assistindo. Realmente é uma bênção poder retornar aí, revê-lo, né? E esse estudo, com certeza, é maravilhoso. Vai fazer a diferença na nossa vida. Amém. Então, vamos arrochar o nó, professor. O título... Temam a Deus e deem glória a Ele, né? O texto áureo aqui da lição, que se encontra em Apocalipse, capítulo 14, verso 12, diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Professor, com base nesse título da lição, nesse texto de Apocalipse, quais são os principais pontos a serem ressaltados nessa lição? Olha, professor, prezados irmãos, vamos destacar algumas coisas aqui importantes. Primeiro, o tempo em que vivemos, né? Nós vivemos hoje no fim do tempo do fim. O tempo do fim, nós sabemos muito bem que iniciou-se profeticamente no final do século XVIII, 1798, aproximadamente ali, e nós temos hoje, não é, uma advertência final. Nós temos um grande alerta final vindo de Deus, que é justamente o tema do nosso estudo. O que está acontecendo? O distanciamento em relação a Deus está muito grande.
Então ele faz esse apelo final agora para que as pessoas, o quê? Voltem-se para ele. Nós precisamos avisar, pois estamos avisados, não é verdade? Nós precisamos avisar para que pessoas de todas as localidades, né? O anjo brilhou sobre a terra toda, sejam alertadas e se preparem. Por quê? Porque o fim chegou, o fim do tempo do fim. E o marcante nisto é que o fim do tempo do fim é Jesus vindo com uma foice afiada em suas mãos. Ou seja, é colheita. E automaticamente essa colheita significa juízo. Nós estamos chegando no ponto do juízo final, onde ele vai separar salvos de condenados. Então, professor, o destaque aí é esse, e é claro, temam a Deus, né? Temer a Deus, professor, é postar-se ao lado dele, é colocar-se ao lado dele. Como é que a gente faz isso? Fé, obediência e adoração. Ok, volto pegando nessa ponto nessa deixa que o professor deixou, é exatamente o tema, né, da parte de domingo aqui da lição, temam a Deus. E ele remete para a gente para Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, há um apelo aqui do apóstolo João, né, em Apocalipse 14, verso 7, e que instrução específica nos é dado, né, com base em outros textos ali, como em Gênesis 22, 12, diz, não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, por quanto não me negaste o filho, o teu único filho. Aí remete a como essa história de Abraão, né? Como é que a gente pode contextualizar, professor, aqui nesse contexto aqui? Sim. Então, é um apelo muito forte, muito grandioso da palavra de Deus através do apóstolo João, né? Para que as pessoas despertem para a necessidade do temor a Deus. Temor, medo? Não, nós sabemos que não é ter medo, né? O anúncio aqui é de urgência, o juízo está chegando, cuidado, atenção, preparem-se. Em outro lugar, o Apocalipse faz aquele alerta, saiam daí porque os flagelos vão cair. Então, professor, esse temer a Deus é o temer de Abraão. É uma entrega total da vida ao Senhor. É uma entrega total das maiores riquezas que temos. No caso de Abraão, o filho da sua velhice. Ele não resistiu ao apelo de Deus. Ele disse, sim, eu vou. E foi. Ele honrou a Deus. Isso é temer a Deus. Honrá-lo, reverenciá-lo, obedecê-lo, porque ele é o supremo criador. Então, fica esse apelo divino, urgentíssimo, gravíssimo, para que nós temamos ao Senhor com lealdade absoluta, com rendição da nossa vontade à vontade dele. O mundo hoje, meus amigos, meus irmãos, o mundo hoje é afetado por um pecado gravíssimo, egocentrismo, orgulho próprio, enaltecimento do eu, do próprio homem, o homem autoiluminado, o homem Deus, o homem com C minúsculo, né? Criador. É isso que acontece hoje. Então, fujamos disso, temamos a Deus. E, é claro, obediência está acima de tudo aí, né? Aí ele traz agora na segunda, continuando o tema, não é? Temer a Deus e obedecer a Deus. Ele coloca ali alguns textos, como Deuteronômio 6, versículo 2, que diz, para que temam ao Senhor teu Deus, guardem os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Perfeito. Aí traz Salmo 119, versículos 73, 74, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegram-se os que temem quando me viram, porque a tua palavra tenho esperado.
Professor, com base nesses textos aqui, né, É. qual o resultado de temer a Deus, professor? Sim, sim. Como vimos na lição anterior, o temor ao Senhor é aquela reverência, né? A reverência à autoridade, ao Ser Supremo. Agora, essa reverência, ela não está solta, ela não acontece ao acaso, né? Ao léu. Essa reverência, ela é acompanhada da obediência, né? Porque quando obedecemos, nós reconhecemos a autoridade, concorda, professor? Quando Sim, sim. obedecemos, é, quando obedecemos, nós estamos colocando a vontade da autoridade acima da nossa vontade, entende? Eu reconheço aquele governo, então eu vou obedecer, até porque guardar os mandamentos de Deus, que é a obediência que ele espera, implica em uma coisa, palavrinha de 4 letras, palavrinha não, uma palavra maravilhosa, gigantesca, amor, não é? Como nós poderíamos acreditar que a lei de Deus, que precisa ser obedecida para que o amor nasça, como nós poderíamos acreditar que essa lei foi extinta? É um absurdo, é uma loucura. Isso é uma semente plantada por Satanás no coração do homem. A obediência sempre foi necessária. Nós temos o livre-arbítrio para obedecer ou não, mas ela é indispensável. Sem obediência não há amor. Sem amor não há Deus, porque Deus é amor. E se não há Deus, não há nada. Exato, professor. Aí então aí continua, né? Porque na terça-feira traz uma vida centrada em Cristo. Aí Isso. Mateus, vamos ler aqui Colossenses 3, versículo de 1 a 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as daqui da terra. E Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, está sentado à destra do trono de Deus. Professor, com base nesses textos, o que essas passagens nos dizem sobre fazer de Deus o centro da nossa vida? Certo. Então veja como o pastor Mark Finley construiu de forma maravilhosa essa sequência, né? Na lição anterior, nós vimos que o centro ainda é o homem hoje. O homem tornou-se o centro, não é? A teoria do humanismo coloca o homem como estando acima de tudo e de todos, né? Hoje, como nós dissemos na lição anterior, é a era do egocentrismo. Viva o eu, né? O enaltecimento do homem. Então, nós temos aí um desencadeamento de algumas situações problemáticas. Apego excessivo ao dinheiro, apego descontrolado aos prazeres carnais, né? Aí vem o apego, assim, totalmente descontrolado ao poder, querer, poder, né? Então nós temos aí os esportes, as músicas, o entretenimento. Deus, professor e irmãos, ele não está no centro da vida do homem. O homem está no centro. E ele quer esse enaltecimento do seu desejo, da sua vontade. Aí vem o apelo da palavra de Deus na lição, como nós estamos vendo aí. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Pensem nas coisas que são de cima, do alto. Olha, prezados irmãos e amigos, como está o apelo deste estudo para mim e para você. E compare isso com a condição humana hoje. Deixemos todo o embaraço, faz o apelo o apóstolo, né?
deixemos todo o embaraço, essas coisas que atrapalham, que embaçam o nosso relacionamento com Deus. Deixemos o pecado, olhemos para Jesus, o consumador da nossa fé. Irmãos, concluindo esse raciocínio de terça-feira, a batalha que acontece hoje, e sempre aconteceu, mas hoje está mais intensa, é pela nossa mente. Esse é o campo de batalha. O inimigo, ele exige tomar conta da nossa mente, não é? Então, o apelo aí, que Deus seja o centro da nossa vida, Jesus seja o primeiríssimo. Aliás, ele merece isso, né? Amém. Professor, mas aí a lição é como uma sequência, né? Ele diz, dando glória a ele. E ali em Exato. 1 Coríntios 3, 16, 17, nos diz, não sabeis que eu sou santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Isso. Professor, como é que nós, de acordo com esse texto, essa passagem que nós acabamos de ler e outras da Bíblia, nos ajuda a entender um modo pelo qual nós podemos glorificar Deus? Como é que o homem pode glorificar Deus? É dando dízimo, é dando oferta, como, professor? Qual é a forma que tem do indivíduo dar glória a Deus? É se vestindo bem, é tendo carro, é tendo riqueza? Como é que a gente dá glória a Deus? Entendi. Bom, fazendo o caminho assim a partir do centro, aqui está o nosso Deus. Primeiro passo, glorificamos a Ele, amando a Ele acima de tudo e ao semelhante como a nós mesmos. Esse é o primeiro passo. Agora, o desdobramento disso é obedecê-lo, é estar com Ele, é estar nele. Então, como dissemos na lição de ontem, o centro hoje para o homem é o homem. E todas aquelas coisas que nós listamos lá, dos prazeres carnais, enfim, isso está relacionado ao corpo. O nosso corpo, ele foi concebido por Deus para ser uma habitação dele próprio, não é? Então é assim, professor, respondendo a sua pergunta, que nós damos glórias a Deus. Fazendo do nosso corpo a morada dele próprio, a morada do Espírito Santo em nós. Isso é dar glória a Deus hoje, né? É tornar o nosso corpo um santuário. O apóstolo Paulo bate muito nessa tecla. Ele bate muito nas questões carnais, né? O desejo da carne, enfim. Ele vai fazer um apelo lá em Romanos 12, dizendo, olha, atenção, eu rogo, eu apelo, faça do vosso corpo um santuário, um sacrifício vivo, não é sacrifício morto, é um sacrifício vivo, um culto racional. Olha só, corpo e mente entregues à vontade de Deus. Sede o que ele diz ali em Romanos 12? Transformados, renovação do vosso coração, né? Do vosso entendimento. Então, irmão, professor Matusalém, irmãos, dar glória a Deus é viver, até mesmo de acordo com Romanos 12, 2, sob a boa, agradável e santa vontade de Deus. Colocar a inteligência a serviço de Deus, à disposição de Deus, e o corpo também, é claro. Nós somos habitação divina, irmãos. Muito bem, professor. E agora vem ao último tópico da lição, que é os vencedores do Apocalipse. Em Mateus, capítulo 4, versículo 14 e 16, nos diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E em Hebreus, capítulo 7, 25, nos diz, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus,
vivendo sempre para interceder por ele. Professor Ivan, como podemos vencer e viver temendo a Deus e dando glória a ele, de acordo com o contexto da lição e o contexto dos textos que nós acabamos de ler? Muito bem, professor. Olha, dar glórias a Deus é viver como vitoriosos, né? Quem dá glória a Deus, obedece. Quem obedece, ama. E nada supera o amor. Portanto, quem obedece, ama e automaticamente é invencível. Porque o amor é invencível. Nós somos os vencedores, irmãos. Nós somos aqueles que estão descritos na palavra de Deus como aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, chamados ali em Apocalipse 14:12 de santos. Quando o Apocalipse diz para mim e para você assim, olha, vocês são santos, viu? Sabe o que ele está dizendo? Vocês estão com Deus e em Deus. Por quê? Deus não disse para nós, sede santos porque eu sou santo? Então, continuemos assim, firmes nesse propósito, obedecendo pela fé, irmãos, pela fé de Jesus, viu? Nós nos apropriamos da fé de Jesus e aí sim conseguimos obedecer, e aí sim conseguimos ser santos, e então conseguimos ser vencedores. Somos vencedores agora e seremos vencedores quando ele chegar. Nós vamos ouvir, os que estarão salvos com ele vão ouvir assim, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que é de vocês. Vocês são vencedores comigo. Então, irmãos, pela fé de Jesus, o poder de Deus está em nós. Pela fé de Jesus, Deus está em nós. Como não vencer? Eu pergunto para cada um de vocês. As vitórias do Senhor são as nossas vitórias. Somos mais que vencedores, como colocou aí o professor Matusalém. Louvado seja Deus, né, professor? Amém. Por essa vitória, né? E o juízo não está para nos condenar, o juízo está para nos salvar, para nos acolher, para nos tornar vitoriosos, né? Que coisa maravilhosa. Ao contrário do juízo nas nações antigas, no Egito, o juízo era algo temeroso, era algo, né, de destruição, né? Era tanto que, por exemplo, a gente tem no grande juiz egípcio, né, tinha uma balança, a balança estava ali do lado, era colocado o coração, e do lado a pena, né? Ou seja, se o coração ele pesasse mais do que a pena, ele estava condenado, então quase ninguém era salvo, né? Mas no juízo de Deus, todo mundo que se achegar a ele, como o professor bem colocou, pode ter a certeza e a convicção da salvação. Amém. Amém. Professor, diante do que nós estudamos, como é que o senhor poderia ressaltar para o senhor a essência dessa lição e se o senhor tem alguma experiência que poderia compartilhar com os nossos ouvintes sobre esse tema tão maravilhoso? Olha, professor, vamos ressaltar o seguinte, né, nesses minutos finais aqui, esse estudo maravilhoso. Primeiro, vou colocar 4 destaques, tá? Primeiro, tempo de urgência urgentíssima. Esse é o nosso tempo. Não dá mais, irmãos, para brincar com o tempo, viu? Vamos levar muito a sério, eu tenho certeza que todos estão levando muito a sério a proclamação dos 3 anjos do Apocalipse. Vimos o primeiro anjo hoje. Segundo, não ao eu, e sim a Jesus. Chega de enaltecimento próprio, egocentrismo, orgulho exorbitante, isso não agrada a Deus. Terceiro, nós estamos vencedores. Nós não estamos vencidos, nós estamos vencedores. Quarto, ele merece o primeiríssimo lugar na nossa vida. Esses são os pontos que eu gostaria de destacar. Professor, assim, com relação a alguma experiência,
Eu não sei, eu gostaria de destacar até a minha própria experiência de estar assim, meio que assustado, sabe? O Senhor disse assim, olha, não se turbe o vosso coração, né? Mas eu tenho acompanhado os movimentos globais, né? No âmbito político, econômico, religioso, principalmente. Então, eu estou impressionado com os fatos que nos cercam, dizendo: chegou o fim. Estamos muito perto. Então, fica o meu próprio testemunho aí de uma pessoa que realmente acredita com toda a força possível que nós estamos vivendo na proximidade da chegada de Jesus. Né? Louvado seja Deus, né, professor? Amém. E que isso seja a esperança que venha nos alimentar e realimentar a nossa vida. Porque, é como a Bíblia Amém. diz, se a nossa vida se resumir apenas a este mundo, nós somos mais do que miseráveis dos homens, né? E Deus não nos criou para a perdição, não nos criou para a condenação. Deus nos criou para a salvação. A condenação é uma escolha humana, não a decisão divina, não a escolha divina, não é? Então, que no juízo de Deus, nós possamos ter a plena convicção de que nós estamos salvos, como o professor relatou. Amém. A Bíblia diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua glória. Né? Então, vamos aguardar, e a Bíblia diz, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. E não tardará. Né? Amém. Essa é a nossa esperança. Né? Professor, muito obrigado pela participação. O professor poderia fazer agora a oração final. Pois não. Final. Obrigado pelo convite e vamos orar então. Amém. Senhor, obrigado, Pai, pelos alertas tão esclarecedores da Tua palavra. O Senhor está dizendo para nós, eu já estou chegando. Obrigado. Amém. Senhor, pelo poder do Espírito Santo em nós, poder este do qual nos apropriamos pela fé de Jesus em nós, dá-nos vitórias diárias, como tens dado. Toma a tua igreja em tuas mãos, ó Deus. Dá-nos a chuva do Espírito Santo, para que permaneçamos vitoriosos. E em breve possamos declarar com toda alegria: esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Nele exultaremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Professor, muito obrigado. E a grande você abraço. que está em casa, né, muito obrigado por sua participação. Compartilhe nosso canal, dê um like, tá certo? Se inscreva no nosso canal e vamos fazer com que a nossa vida seja uma vida que venha alegrar o Senhor, porque Deus está nesse período do juízo para a nossa salvação. Forte abraço e que Deus continue nos abençoando sempre.